Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Raimara Fonseca dos Santos, sou da turma do ProF de Parintins, no Amazonas, e aqui a gente vai apresentar o mapa conceitual relacionado à disciplina de problemáticas da educação física, elencando aí as principais problemáticas discutidas ao longo da disciplina. E a primeira é o abandono do trabalho escolar, que está presente aí, né, dois pontos distintos, dois lados opostos, digamos assim, que são as práticas tradicionais e a inovação pedagógica. As práticas tradicionais elas estão vinculadas ao professor chamado de rola-bola, né, como nós conhecemos, que vai priorizar as aulas esportivistas, caracterizando também um fenômeno de não aula, porque não há uma sistematização, não há um planejamento das suas aulas. Em contrapartida, nós temos a inovação pedagógica, que é onde está presente ali o professor que se dedica a ministrar suas aulas de acordo com um planejamento, considera avaliações, né? E não prioriza um conteúdo especificamente, não prioriza o esporte, não prioriza treinamento desportivo, mas tenta ali ensinar conteúdos específicos da educação física e não apenas o esporte. E também discutimos sobre as dimensões de análise e sínteses compreensivas, que entendemos como influências, né? Aspectos que influenciam nessas práticas tradicionais ou de inovação pedagógica, que são o processo da transformação da área, que deve ser levado em consideração, né, quando analisar esses dois pontos, as condições objetivas do trabalho em que o professor se encontra, né, a cultura escolar e a sua relação com a disciplina de educação física e as disposições sociais do professor, atualizadas no contexto do trabalho. Seguindo aqui, nós veremos a segunda problemática, que é em relação é voltado para a relação entre teoria e prática, né? Essa dificuldade do professor relacionar, né, a sua teoria com a prática, se há separação, né, se há separação entre teoria e prática na educação física, é sobre o saber fazer e o saber sobre esse fazer. O professor de educação física tradicional, ele busca muito essa questão de saber fazer, o aluno saber executar os movimentos, esse saber ele se traduz em um realizar corporal, sem uma reflexão. E aí a educação física ela acaba assumindo um papel ali, né, tendo uma imagem de que é apenas uma hora, um momento de lazer ou um momento para praticar alguma atividade física. Quando nós pensamos sobre esse realizar corporal, no caso, saber sobre esse realizar corporal, incentivar o aluno a refletir sobre essa prática, por que ele está executando tal movimento, por que ele está praticando certa atividade, vivenciando, né, quais os benefícios que pode trazer para a saúde dele, até em relação à construção de valores que ele pode aplicar não só na escola, mas fora da escola também. E nós sabemos que a educação física ela vai além ela vai além de práticas de jogos, de esportes, a prática em si, né? Existem conhecimentos que precisam ser explicados, conceitos também que os alunos precisam conhecer antes de vivenciar as práticas. E é essa dificuldade de teoria e prática, essa dificuldade de relacionar teoria e prática que ainda é presente, né, na educação física escolar, de acordo com nas práticas de alguns professores da educação física tradicional, onde separam teoria de prática. E dando prosseguimento aqui, falamos também nessa disciplina sobre os aspectos legais, né, que estão relacionados com a inclusão da educação física na LDB como uma disciplina optativa, como uma disciplina obrigatória. Então a gente percebe aí várias mudanças que a educação física passou, né? E ainda assim, nos textos estudados durante a disciplina, nós observamos que há certa falha, dificuldade de interpretação da lei.
Porque se hoje a educação física ainda é facultativa, aqueles que se enquadram, aqueles alunos que se enquadram em algumas condições específicas, por exemplo, trabalhadores, pessoas com mais de 30 anos, mulheres com prole, mas ainda fica assim uma dúvida sobre o que é facultativo, né? É aula de educação física ou a prática que se exerce nessa aula. Entendemos também, então, que os alunos, mesmo com dispensa, né, quando ele não pode praticar, quando ele está dispensado da aula, no geral, ele deve comparecer à aula. Então, para ele vai deixar apenas de participar das práticas, das vivências motoras, digamos assim, quando algo impossibilitá-lo, no caso. Mas vai aproveitar o conhecimento que for transmitido, como nós falamos anteriormente, né? Existe a necessidade de discutir, sim, conceitos, construção de valores, reflexões nas aulas de educação física, e não apenas o saber fazer. Após os aspectos legais, nós discutimos também sobre o ensino do esporte, perdão, a indisciplina e o afastamento, né, seguindo a ordem aí. E nós discutimos algumas razões e métodos de ensino que são possíveis para motivar os alunos a não ter, ou minimizar, na verdade, esses problemas, né, de indisciplina e o afastamento. Então, são muitas razões, muitos motivos que levam o aluno, muitas vezes, a se afastar das aulas. E os aspectos legais, como nós falamos, essa falha de interpretação muitas vezes influencia também nessa questão do afastamento do aluno, porque deixa ele com uma abertura, uma liberdade de falar, não, a educação física não é obrigatória, eu não sou obrigada a fazer, então por isso fica, né? E além de outras razões, né? O aluno ele sente muitas vezes timidez, até a falta de diversidade nos conteúdos faz com que o aluno se sinta desmotivado para participar. E aí, na disciplina de problemáticas, nós observamos, né, alguns métodos de ensino, e eu destaco o específico aí, que foi o que eu achei mais interessante, que é sobre o método Sport Education. E pela minha compreensão, apesar de ter esse nome, é possível aplicá-lo em qualquer conteúdo da educação física escolar, porque a finalidade é fazer com que todos os alunos se envolvam em algo que vai ser planejado e mostrado para a comunidade. Por exemplo, em relação ao conteúdo de esporte, pode ser feito um campeonato, né, um evento, um torneio, em que todos os alunos se envolvam em algumas funções. Eu estou aplicando na minha turma do primeiro ano esse método como um teste, né? Ainda estamos no momento de planejamento, mas já foi dividido algumas funções. Terão os alunos que serão os atletas, terão os alunos que participarão da arbitragem, os alunos que participarão da imprensa, e eles se sentiram assim, pelo menos visualmente, né? Percebe-se que eles se sentiram envolvidos com algo. Todos estão fazendo algo, todos têm alguma função. No conteúdo de dança, eu estou tentando aplicar esse método também no segundo ano do ensino médio. E foi escolhido as danças regionais, né, da região norte, e cada segundo ano, todos os segundos anos, na verdade, temos alguns grupos que foram divididos para elaborar a coreografia, outro grupo para a imprensa, outro grupo para a decoração da sala, porque será feita uma amostra, né, de todos os segundos anos. E no dia dessa amostra, os visitantes serão entrevistados, serão feitos registros, né, por isso o grupo da imprensa também, de repórteres e tal. E aí no final eles os alunos, né, farão um documentário desse momento para expor para as turmas. Então, da mesma forma, foi possível observar certa, certa empolgação, assim, digamos, né? Motivação dos alunos em estar participando. Isso independente de gênero, eu percebi que os alunos estão se envolvendo, não estão assim se sentindo excluídos, até porque eu coloquei todos em alguma função. E aí na disciplina de problemáticas, nós vimos também algumas sugestões que ajudariam, né, os alunos a se sentirem mais motivados e
para minimizar esse afastamento e indisciplina deles. Então, por exemplo, evitar situações em que certas dificuldades ou diferenças fiquem expostas, né, e se convertam em motivo de constrangimento, porque muitas vezes o aluno se sente constrangido, se sente intimidado, se sente com vergonha, né, de participar por questões pessoais, questões que problemáticas que podem surgir ao longo da disciplina, ao longo das aulas, na verdade. E outras sugestões também, como variar os conteúdos, né, podem favorecer também maior interesse dos alunos em participar. A outra problemática, agora sim, é sobre a dificuldade de aplicar o ensino do esporte. Na verdade, não dificuldade, mas uma problemática que envolve a forma como esse esporte é ensinado. Né? Então, por isso que nós temos ali, mais uma vez, dois lados opostos, que é sobre a questão do modelo esportivista e a cultura corporal do movimento. O modelo esportivista ele influencia bastante nos professores rola-bola, pois prioriza movimentos técnicos, né, das modalidades esportivas, e muitas das vezes vai influenciar também, vai incentivar a desigualdade de gênero. Alguns esportes que são apenas praticados por meninos, outros esportes que são apenas praticados por meninas. E se as meninas praticarem esportes, por exemplo, que pela sociedade é pregado, né, incentivado, que é determinado que é um esporte masculino, né, como é que ela é vista, como é que ela é julgada. Então, o modelo esportivista ele influencia muito nessa questão de desigualdade de gênero. É por isso que é possível no mapa observar que quando nós chegarmos nas questões de gênero, sexo e gênero eles são diferentes, têm definições diferentes. E quando a gente pensa no modelo esportivista, no esporte na escola e não o esporte da escola, nós observamos que temos muito essa prioridade do professor rola-bola definir o que é o esporte para meninas e o que é o esporte para os meninos. Diferente da cultura corporal do movimento, que envolve aí uma diversidade de conteúdos, além de incentivar a reflexão do professor e dos alunos, a autonomia do aluno, para ele vivenciar também uma variedade, né, de conteúdos e não apenas o esporte. O que vai também vai ajudar também, né, na luta, na busca, na verdade, pela formação, né, de indivíduos, de cidadãos reflexivos, né, que repensem, reflitam sobre os conteúdos da educação física, não apenas como uma prática de atividade física, né? Mas como vivências que ajudam a construção de valores, como empatia, solidariedade, além da inclusão também, né? Porque aí não vai priorizar a questão de sexo ou de atividades que são definidas como masculinas ou femininas. Ou também para pessoas com deficiência, né? A cultura corporal do movimento ela traz uma diversidade de conteúdos que vão proporcionar atividades, vivências de inclusão também. E por fim, nós vimos também sobre as questões de gênero, né? Em conversa aí, né, em relação com o conteúdo o ensino do esporte, na verdade, né? Nós vemos ainda muitas dificuldades de professores também da educação física tradicional em diferenciar, né, sexo de gênero, que nós sabemos que tem essa diferença, porém não define o aluno, não define a prática em si, né, de qualquer conteúdo da educação física, não define qual prática, qual vivência é masculina, qual vivência é feminina. Assim também como não deve julgar o aluno ou a aluna que quer vivenciar, que quer praticar conteúdos que são estereotipados, né, pela sociedade como taxados como femininos e apenas femininos e apenas masculinos. Então aí nós vemos que o sexo ele é um termo utilizado para identificar as características anatômicas, né, que vão diferenciar homens
de mulheres. Em contrapartida, temos o gênero, que ele não é algo dado, né? Mas ele é construído social e culturalmente e envolve um conjunto de processos que vão marcando os corpos a partir daquilo que se identifica ser masculino e ou feminino. Trata-se da forma como os homens e as mulheres expressam suas masculinidades. Então é muito pela questão mesmo comportamental e não biológica. E aí na educação física, né, como é que deveria ser, né? Permitir que cada pessoa possa se expressar livremente e que seja respeitado pelas suas opiniões, habilidades, vivências. Incentivar também a prática de atividades esportivas para todos, independente de gênero, promovendo atividades nas quais meninos e meninas, homens e mulheres participem conjuntamente. E sempre intervir, né? O professor ele deve intervir em situações em que aconteçam discriminação no momento da aula. Nós sabemos que existe ainda isso, né? Parte muitas vezes dos próprios alunos e muitas vezes é por influência externa, né? Da forma como eles foram criados, ensinados, enfim. E aqui nós encerramos a apresentação do mapa conceitual. Eu espero ter ajudado de alguma forma, resumidamente, né, do que foi discutido, explanado ao longo da disciplina de problemáticas da educação física. No final está o meu e-mail, o meu WhatsApp, se caso queiram compartilhar mais experiências e informações a respeito da disciplina e do curso do ProF. Muito obrigada por tudo. Tchau, tchau.